mesmo com uma genética ruim, você ainda assim pode fazer uma história melhor. Desde que você se responsabilize. Desde que você seja agente ativo da sua vida e não delegue, não terceirize a sua vida. A gente vê que hoje em dia todo mundo fala que tem TDAH, né? E seria por conta dessas redes sociais que tem atrapalhado o sono, isso das pessoas, ou é só porque elas não estão conseguindo se conectar uma com as outras no mundo de informações? Tem duas coisas bem diferentes. TDAH você é desde sempre. É um tipo de funcionamento cerebral. E pode ser TDAH com saúde mental, com essa definição da OMS, no Pode. caso? Uma coisa... Pode. Se você tem... você sabe que é TDAH. Se você sabe quais são os seus talentos, você... Entendi, desculpa, entendi. Nada justifica. O que eu tô falando é assim, o que tá acontecendo hoje é muita gente que não dorme, faz o bad scrolling, né? Não, scrolling não, o rotting, bad rotting, que é o brain rot e o bad rotting. Quando você fica na cama, exaurido, né? Sem conseguir produzir. As pessoas não dormem bem, as pessoas não se alimentam bem, as pessoas têm uma série de coisas que não fazem uma atividade física, aí, consequentemente, você vai ter um cérebro muito mal oxigenado, muito mal alimentado e vai produzir sintomas que pode lembrar desatenção. Mas isso não é TDAH. Isso também não é desculpa. Não, é desculpa até a hora que você sabe o que você tem que fazer, então cabe a você fazer. Entendi. O conhecimento tem uma coisa extraordinária, porque ele não te exime de responsabilidade. Então tem muita gente que não quer saber... De propósito. Porque do momento que eu sei, eu sou responsável. Sou obrigada a ser responsável. Tem que fazer alguma coisa. Não fazer alguma coisa já tá fazendo alguma coisa, né? Então eu vou te dar só uma notícia. Tem gente que fala assim, mas eu não quero saber da vida dos outros, eu não quero saber de nada disso. Se você ficasse em casa sem fazer nada, sem ter contato com ninguém, ainda assim você é uma pessoa que está somando na vida de bilhões de seres. Aí você fala, seres, eu não estou falando de humanos, estou falando de seres. O seu intestino tem bilhões de bactérias. E para elas, você é o líder. Elas dependem de você para viver. Então, na natureza, todo mundo tem que somar com todo mundo. Então, até pra pessoa que tem uma autoestima baixa, meu bem, presta atenção. Você é a líder de bilhões de bactérias que dependem de você para viver. E você se alimenta mal, você vai matar essas bactérias boas, vai lhe sobrar bactérias ruins, que vão te inflamar e te adoecer. Que legal que a natureza falou, impõe, né? Que ele seja útil. Vem de dentro, né, as bactérias. Olha que loucura, aquilo que você falou do seu tempo, que é seu, para você empregar ele no mundo, né, de uma forma... Já notou que para bilhões de bactérias você é um deus? Que as mantém viva ou não. Ou não. Caramba, mas aí é o quê? Se eu descobrir isso, eu tenho a responsabilidade de comer bem. Exatamente. É o que eu digo sempre. Tem gente que fala assim, mas eu fiz isso por impulso, eu fiz aquilo. A primeira vez, ok. A segunda, Na segunda, se você já sabe, teve informação, responsabilização. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. E a gente vive uma sociedade que tende a passar a mão como se responsabilização fosse uma coisa cruel. Não é. Nós só seremos seres humanos quando formos responsáveis. Porque a gente só aprende se a gente se responsabiliza. Se sempre a culpa é do outro. Mas não foi eu, é no outro. Exatamente. O outro é que fez, o outro que não aconteceu. Nunca tem culpa de nada. Mas aí também tem aquilo de que, como ele nunca é responsável por nada, nunca tem culpa de nada, ele também nunca vai ter mérito de nada ou não? Não, eu acho que tem a vitimização, né? A gente vive num tempo que é muito bom ser vítima. A vítima não tem culpa de nada. Parece que a sociedade, as coisas, elas sempre estão, como é que eu vou dizer, levando as pessoas a se tornar cada vez mais frágeis, né? Hoje em dia é bom ser frágil. Hoje, igual a questão de você brincava muito na questão do metiolate arder, não arder. E ardia. E muito. Iodo, metiolate. E ardia. Isso é por quê? O que tá acontecendo disso? Porque eu acho que a gente tá nisso, né? É mais fácil ser vítima do que... É muito mais fácil ser vítima. Então até quem tá... É muito mais fácil, porque a vítima, ela tem uma justificativa que tudo deu errado por causa do outro.
Então, se tudo deu errado por causa do outro, ela não tem culpa de nada. Nunca ela. Não ter culpa demais é ruim. Mas não ter culpa nenhuma é pior ainda. Por exemplo, uma pessoa que não tem culpa, eu tenho medo. Nenhuma culpa. É psicopata. É psicopata. E a que tem culpa de tudo Tenho pena. é toque. Não sei se é toque. Talvez seja uma pessoa que tem muita dificuldade em descobrir que coisas acontecem, independente de tudo que a gente possa fazer de melhor. Entendeu? Entendi. Caramba, que legal. E se a gente for olhar aquilo também, teve até uma informação outro dia que você me passou, que era 40% é genético, 60% é o que a gente faz. Exatamente. Então até esse pessoal que tá tendo uma infância, digamos assim, ruim, né, de certa forma, tá vindo dessa geração ruim, não tem uma desculpa, né, porque eles têm 60% De chance de acertar. de fazer Porque certo. depende dele. Mesmo com uma genética ruim, você ainda assim pode fazer uma história melhor. Desde que você se responsabilize. Desde que você tenha conhecimento, autoconhecimento e tome a sua vida para si. Seja agente ativo da sua vida e não delegue, não terceirize a sua vida. Porque essa é a única coisa que você tem sua mesmo. Ninguém vai poder cumprir a sua trajetória, a sua missão por você. Ninguém. Falando assim, é bonito, né? Mas eu fico pensando o quão difícil é não estar no piloto automático hoje em dia. Porque tudo, aquilo que você falou, a gente pede comida no telefone, a gente pede um remédio no telefone, é tudo um clique, não tem nem que falar mais. Né? Eu venho de uma geração onde o pessoal ligava pro outro pra saber. Hoje em dia a pessoa tem preguiça até de falar no telefone. Mas Digitar é posso te mais dizer, rápido. eu sou otimista. Eu acho que a gente que vai sobreviver e está vendo isso tudo que está acontecendo, essa desumanização, a gente que sabe o que é ser um ser humano, o que é importante, a experiência do fazer, a experiência do se relacionar, eu acho que daqui a 5 anos muita coisa vai ter mudado. A gente vai dar valor a poucas, mas preciosas pessoas. Por exemplo, igual eu gosto muito de coisa vintage, né? Aquilo a gente olha pro passado e vê que antigamente as coisas pareciam que eram feitas pra durar. Então, é meio que a gente sempre olha pro passado e vê assim, caramba, era melhor de certa forma. Mas se a gente for olhar assim, seria certo dizer que a gente tá vivendo o pré-iluminismo, assim, dos tempos modernos, igual a gente tá na Idade Olha, que a gente Média? está na Idade Média, eu acho que a gente está. Mas eu sou otimista. Eu não sei se eu vou ver o iluminismo. Ah, Mas com essa atividade da IA, tá tudo muito rápido. não, mas vou deixar tudo aí escrito. As obras vão Ou estar aí. vão estar aí, vão estar eternas. Isso eu vou usar a inteligência artificial. Deixar o máximo que eu Pra puder ganhar deixar para poder acender uma luzinha na cabeça das pessoas, porque o que é humano, isso não muda. A gente está meio perdido na humanidade, mas o ser humano é um ser humano. E eu quero poder ser um fator de contribuição para lembrar isso para as pessoas, mesmo quando eu não mais estiver aqui. Eu quero. Se aquela fagulhazinha, né? Aquela luzinha, tipo Uma assim. luzinha, um fósforo. Só pra mostrar que, opa, não tá tudo escuro, não. Não, tem jeito. Porque a tendência, por mais que seja otimista, a tendência é aquilo, né? Se a gente não consegue entender que nós somos humanos, através da IA a gente vai ser mais inumano, né? Porque a gente não vai conseguir colocar a nossa humanidade na IA. Mas eu posso usar a IA para poder ensinar a humanidade. Aí, no caso, você. Tudo depende. Mas só me cabe fazer o bom uso da tecnologia. Porque Não dá pra senão. fazer pro outro, né? Não, porque se eu não fizer isso, tem alguma coisa errada. É a sua missão. Eu acho que é a missão de todo ser humano. Talvez eu saiba disso e assuma essa responsabilidade. Talvez tenha pessoas que não saibam. Entendi. A responsabilidade disso, no caso, seria de falar, disseminar. Alguns seria de escutar e fazer algo com isso, né? Ou despertar isso, porque tenho tempo para tudo. O que tem tá gente faltando que pra me esse pessoal ouve. acordar, então? Gente do céu. Conhecimento. Num mundo de conhecimento raso, que a dopamina é gerada por conhecimento raso, né? Falta romper esse ciclo e buscar dopamina de boa qualidade. Aí você De falou um assunto sustentação. legal. Como é que faz essa dopamina boa? Porque eu vou no YouTube, eu só vejo dopamina barata. Não, tem boa? boa dopamina. Tem boa. Tem coisas que dá vontade, que quando você lê, te inspira. Tem filmes que quando você vê, te inspira. Peça de teatro, quando você vai, te inspira.
Uma bela caminhada, uma bela volta de bicicleta, te inspira. Tem. Qual que é a diferença da dopamina barata pra essa dopamina boa, de certa forma? A boa te constrói. A barata Entendi. te destrói. Dois lados da mesma moeda, né? Se não saber Sempre. dosar. Sempre. O que tem atalho não é bom. Porque não faz você praticar. De novo, se tem atalho, você não pratica, então não tem responsabilidade, Não, né? você De certa esquece. Se forma. você consegue tudo muito fácil, você não sabe nem como chegou lá. Entendi. E é o que é o que eu falo sempre. A gente tem que aprender que sucesso é sustentável. Tem que ser sustentável. Senão, ele te destrói. Eu sempre não vou lembrar o nome do Sheik lá, mas que ele falava, né, dos camelos. O meu pai andava de camelo, eu ando de Land Rover, meu filho anda de Mercedes, né, Ferrari, Ferrari. e o meu neto vai andar de camelo, Sim, porque vai perder tudo. porque ele não entendeu, né, como é que ele fez pra conseguir Para tudo aquilo. conseguir tudo aquilo. Caramba, que É a forte. história da humanidade. Isso é sabedoria. É poder ver esses ciclos. Mas se ele fosse sábio mesmo, esse Sheik tinha ensinado o filho dele a não Sim, quebrar. mas tem coisas que um você camelo, não né? ensina. Tem a ver, se o filho dele se deslumbrou, ele não pode fazer nada. Não entendi. Quando um não quer, dois não briga, né? Tem filhos que adoram ver uma história de pai. Tem filhos que ficam, por que você não passa logo dinheiro pro meu nome? Por Que é você herança não em vida. Herança em vida. Um filho que quer herança em vida, não tem como ensinar. A vida vai ensinar. Você não ensina. Porque isso depende de sentir. E aquilo que eu falei, a gente tem que aprender a virar sentimento na vida das pessoas. E sentimento na vida das pessoas é o que você desperta nas pessoas. É isso que as pessoas vão lembrar. É aquilo de tirar o melhor de cada pessoa, né? Não é simples usar 100% da pessoa, mas ser o melhor que você pode na vida de cada uma pra você despertar algo bom. Para ou você não. despertar sentimento. Porque pode ser que um dia a pessoa nem lembre da sua cara. Mas Mas ela vai do que lembrar sentiu. A pipoca. a pipoca. A O pipoca. pipoqueiro. Caramba. A gente tem que viver para ser sentimento bom na vida das pessoas. Porque um dia a pessoa vai te olhar, ela não sabe por que vai rir para você, mesmo que ela não tenha mais memória, mas ela sabe que você está dentro de um sentimento que ela não sabe Tem mais alguma definir. coisinha ali, né? Exatamente. Caramba, que bonito. Então, por isso que você é otimista, né? Porque, de novo, você tem conhecimento. Não tem como.